Cumprimento aqui e reverencio os trabalhos do senador Eduardo Braga, cumprimentar todos os presentes, especialmente os colegas de mesa, aqueles que nos assistem pela internet. Quase que numa reflexão, eu queria me permitir que, talvez aqui posicionados, estamos numa posição da Geni, né? E joga pedra na Geni. É fácil atacar o impopular. Difícil é efetivamente enfrentar os problemas decorrentes dessas questões. Não se trata exclusivamente de saúde pública, é muito mais amplo. É uma política pública, sanitária, de educação, de segurança pública. Talvez aqui poucos saibam que o índice de homicídio nas cidades na fronteira do Brasil é de 4 vezes o índice nacional. São 588 cidades brasileiras que vivenciam 400 vezes a mortalidade das demais cidades brasileiras. Não precisaria dar uma resposta para essa questão. É simples. O país e o Brasil faz fronteira com 10 dos 12 países da América do Sul, incluindo Paraguai, Venezuela, Bolívia, Colômbia. Então, é impossível a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal do Brasil, por mais preparada, qualificada, impedir a entrada de contrabandos e produtos pirateados e falsificados. E aqui sem romantizar aquele sacoleiro, tá, gente? Porque a gente tem a falsa percepção de que o contrabandista é aquele sacoleiro que atravessa a ponte do Paraguai para vender cigarros ou produtos ilegais do lado do Brasil. Mas a gente está falando de crime organizado. Porque eles andam de mãos dadas. O crime organizado, ele se favorece do contrabando e da logística do contrabando e empresta para esse a proteção e a segurança que ele precisa para fazer as suas trincheiras e entrarem nas cidades brasileiras. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui, como eu disse, discutindo muito mais do que uma política sanitária que o imposto seletivo pode aplicar, mas uma verdadeira política pública sanitária de saúde, de enfrentamento à educação, porque essas mazelas roubam a esperança daquele jovem brasileiro que começa contrabandeando e depois viram um narcotraficante. E qual é a matriz teórica do imposto seletivo? Ela vem lá de trás, de 1920, de um economista, Cecil Pigou, que desenvolveu, para combater as externalidades negativas, o chamado imposto seletivo, excise tax ou sin tax. E aí o Brasil, ao longo das décadas, o deputado Raul, quem eu tive o prazer de, em vários encontros, debater a tributação, sou um pernambucano radicado aqui há mais de 20 anos, tendo passado e assumido cargos públicos no âmbito fiscal e nas procuradorias. Quero dizer que o ICMS e o IPI vivenciam essa ideia do critério da seletividade a partir da essencialidade. O imposto seletivo não, ele não tem essa missão. E por isso o grande cuidado que nós devemos ter. E aqui eu chamo a atenção para o que eu classifico sobre o rebound effect, ou seja, o efeito rebote que o imposto seletivo, senador Eduardo Braga, pode causar na população brasileira. Porque na medida em que a gente eleva o consumo, esperando um efeito positivo e desejado de margens menores, nós podemos trazer resultados sanitários e danosos à população brasileira. O Brasil tem uma tributação completamente assimétrica com os demais países. O Paraguai tributa o cigarro em 13%. O Brasil hoje alcança entre 85% a 90% em determinados estados do país. A produção de cigarros no Paraguai é de 60 a 70 bilhões e o consumo interno no Paraguai é de apenas 2%. 3% é exportado e os demais dos produtos entram no Brasil. E quais as consequências disso? Enfrenta diretamente a baixa escolaridade e o poder aquisitivo de renda. As pessoas que consomem esses produtos são aqueles que têm menores instruções, e sabemos todos disso, isso aqui. É claro, isso é o objetivo.
Isso está em alguns artigos científicos, os quais eu os trago aqui rapidamente, permite-me uma colação. As cores do tabagismo, relação entre raça e consumo de tabaco no Brasil. The color of smoke in relationships between race and tobacco use in Brazil. Os professores André Luiz Oliveira da Silva, Carolina de Lima Mota, Renata Aparecida Pereira, Simone Mitre Nogueira, Josino Costa Moreira. A partir de uma pesquisa na vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, mostrou também que há uma tendência não só no Brasil, mas no mundo. O hábito de fumar persiste entre aqueles com menor escolaridade e renda. O percentual daqueles que se declaram fumantes no Brasil é em torno de 13%, né? E entre aqueles que estudam, 8,8% na faixa de 9 a 11 anos de estudo, 6,2% naqueles com 12 ou mais anos de estudo. Então, vai caindo o índice de consumo a partir do nível de escolaridade. Então, existe uma relação muito forte entre pobreza e fumo, notadamente porque as classes mais baixas têm menor acesso às informações. E aí entra uma questão, e talvez eu diga, que é o pecado capital do imposto seletivo, ou do imposto do pecado. É imaginar que a tributação por si só vai fazer um indutor do comportamento humano, sobretudo nas classes menos instruídas. Não vai. Isso é óbvio, isso é óbvio. Então, é falacioso e talvez improdutivo pensarmos que aumentar tributo vai induzir necessariamente a falta de consumo, como se no dia seguinte o indivíduo começasse a fazer pilates, vai na academia e começa a beber água. Não é isso. Ele vai continuar a consumir, só que procurando outros produtos, porque não se trata de tributação, como eu disse, mas de instrução. Então, os dados estão aí para isso. Ao lado do imposto seletivo, é preciso fazer, ou seja, e adotar estratégias que o Brasil já adota, que a OCDE determina, ou seja, tributação acima dos 75%. O Brasil hoje tem quase 90%. Proibição de publicidade, patrocínios e promoção de produtos de tabaco. O Brasil também já adota. Adoção de embalagens neutras e alertas visuais em massa. O Brasil também adota. Fortalecimento de programas de cessação do tabagismo. O Brasil também adota. A OCDE recomenda que o índice de tabagismo nos países seja em torno de 10% a menos. O Brasil hoje acumula um índice entre 5% e 9%, ou seja, o Brasil está dentro das recomendações da OCDE, ao contrário de muitos países em subdesenvolvimento que alcançam até 30%. Então, a resposta ao preço depende da facilidade de substituir. O Brasil é muito fácil substituir um produto legal por um produto falsificado. Então, eu concluo, já no século XVI, o médico suíço-alemão Paracelso já advertia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, cuidemos nós de não incorrer numa dosagem tributária sob pena de prescrevermos um receituário que envenene a economia e a população e fortaleça em favor da saúde do crime organizado. É isso, muito obrigado pelas palavras.